Olá pessoal, mais uma aula sobre números complexos. Nessa aula 7, trataremos da fórmula de Moivre, a primeira fórmula de Moivre, tá? Que se refere à potenciação de números complexos na sua forma trigonométrica. A propósito, a segunda fórmula de Moivre vai tratar da radiciação dos números complexos na sua forma trigonométrica. Pois bem, como de costume, eu vou apresentar esse conteúdo na forma de uma questão, tá? Apresentando na forma de resolução de problemas. Então, dados os números complexos z e w, ambos na forma trigonométrica, e sabendo do cosseno da soma de dois arcos e do seno da soma de dois arcos, por essas fórmulas aqui apresentadas, tá? Calcule esses itens. A propósito, eu vou providenciar preparar uma videoaula demonstrando o cosseno da soma e o seno da soma de dois arcos. E aí, se já tiver feito, vai estar aparecendo aqui. Basta você clicar nele para dar uma olhadinha, tá certo? A demonstração dessas duas fórmulas. Por enquanto, vamos seguir tomando elas como conhecidas. Então, vejamos. Z vezes W. Então, Z aqui não vai ser A mais BI, tá certo? Z e W vão estar na sua forma trigonométrica. Então, Z vai ser o módulo de Z vezes o cosseno de alfa mais I seno de alfa. Esse é o Z. Vezes o W agora, que é o módulo de W, vezes o cosseno de beta, mais I vezes o seno de beta. Ok? Troquei Z pela sua forma trigonométrica dada e troquei W pela forma trigonométrica dada. Vamos começar as multiplicações agora. Vejamos que módulo de Z vezes módulo de W, eu já posso deixar eles dois aqui juntinhos, tá? E o nosso maior trabalho vai ser multiplicar essa expressão por essa outra, já que tem um sinal de mais dentro, então a gente vai precisar fazer a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, o famoso chuveirinho, tá? Então, o cosseno de alfa vai multiplicar o cosseno de beta, tá? Vai ficar assim, ó, cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Depois, o cosseno de alfa também multiplica o I vezes seno de beta. Vai ficar assim, ó, I cosseno de alfa vezes seno de beta, tá? Recapitulando, ó, cosseno de alfa vezes I seno de beta, eu coloquei o I primeiro, repeti o cosseno e o seno, ok? Agora é a vez do I seno de alfa multiplicar o cosseno de beta. Então, vai ficar I vezes o seno de alfa cosseno de beta. E, por último, o I seno de alfa multiplica também o I seno de beta. Vamos ter I ao quadrado, que é menos 1, né, não? Vezes seno de alfa, seno de beta. Seno de alfa, seno de beta. Ok, gente? Até aqui alguma dúvida, já posta nos comentários, tá? Então, dando continuidade, módulo de Z e módulo de W eu vou repetir, não há o que fazer aqui com eles, tá? Agora vamos observar que cosseno de alfa, cosseno de beta, juntamente com menos seno de alfa, seno de beta, ele é o que, ó? Pelo que foi dado, cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, é o cosseno de alfa mais beta. Cosseno de alfa mais beta. Como é, professor? Olha, cosseno de alfa, cosseno de beta. Confere aqui, ó, a mesma coisa, ó. Cosseno de alfa, cosseno de beta. Menos, esse menos é o I ao quadrado. Seno de alfa, seno de beta. Ok? Então, essa expressão inicial, juntamente com essa final, dá cosseno de alfa mais beta. E aqui, a gente vai ficar colocando o I em evidência. Colocando o I em evidência, a gente vai ficar com
cosseno de alfa, seno de beta, mais seno de alfa, cosseno de beta. Mudando a ordem, seno de alfa, cosseno de beta, ó, seno de alfa, cosseno de beta, mais seno de beta, cosseno de alfa. Ou seja, gente, essa parte aqui, uma vez posta o i em evidência, vai ser o seno de alfa mais beta. Ok? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Então, z vezes w na sua forma trigonométrica é o módulo de z vezes o módulo de w vezes o cosseno de alfa mais beta, em que alfa e beta são, respectivamente, os ângulos de z e de w, tá? E aqui a mesma coisa, mais i seno de alfa mais beta. Bom, agora façamos z ao quadrado, que é z vezes z, certo? Gente, podíamos fazer a mesma continha, tá? Mas a gente já vai usar esse raciocínio aqui, ó. É só você pensar que no lugar do w é outra letra z. Então aqui a gente vai ficar com o módulo de z, ó, o módulo de z, e agora o módulo de z de novo, tá? Em seguida, o cosseno. Como a gente está trabalhando só com o z, o ângulo aqui é alfa mais alfa. Alfa mais alfa. Entendeu? Porque esse alfa é o ângulo do z. E aqui esse beta, que é o de w, nessa parte aqui, continua sendo alfa, já que é z de novo, né? Entendeu isso? Dúvidas? Já sabe, né? Poste aí nos comentários. E aqui a gente ficou com i seno de alfa mais alfa. Deixa eu só reforçar. Esse alfa é do z, esse beta é do w. Como aqui é z e z, então aqui vai ficar alfa e alfa. Certo? Bom, então ficamos com o módulo de z ao quadrado, que multiplica o cosseno de 2α mais i vezes o seno de 2α. Beleza? Dúvidas, poste aí nos comentários. Vamos ao item C, né, em que pede z ao cubo. Bom, z ao cubo, você pode escrever como sendo z ao quadrado vezes z, tá? E aí, usando a formulazinha lá do item A, tá? Vai ficar o módulo de z ao quadrado. Na verdade, podia até utilizar aqui a resposta do item B, né? O módulo de z ao quadrado, ó. Z ao quadrado dá o módulo de z ao quadrado, foi o que aconteceu aqui, vezes o módulo de z, aí vezes o cosseno, quando era só z, aí apareceu alfa. Quando foi z ao quadrado, apareceu 2α. Então aqui, como é z ao quadrado, aqui vai aparecer 2α. Esse aqui é do z ao quadrado, mais alfa, que é do z. Beleza? Mais i vezes o seno, mesma coisa. 2α mais alfa. Só reforçando, o z ao quadrado, ó, deu aqui o ângulo 2α. Então, por isso 2α aqui. E o z, o ângulo é só 1α. Bom, isso vai ficar o módulo de z ao cubo, tá? Z ao quadrado vezes z dá z ao cubo. E aqui vai ficar o cosseno de 3α mais i vezes o seno de 3α. Certo? Dá uma pausazinha e usando esse mesmo raciocínio, faz aqui o z elevado a 4 e o z elevado a 5, tá? Eu já vou fazer direto para ver se você entendeu direitinho, tá certo? Se você já captou qual é o padrão que surge. Z à quarta vai ser o módulo de z à quarta vezes o cosseno de 4α mais i vezes o seno de 4α. Certo? Acertou? E z à quinta
Se errou, dá outra pausa e faz aí z à quinta, para ver se acerta agora. Vamos ver se acertou. Z à quinta vai ser o módulo de z elevado a 5 vezes o cosseno de que, gente? De 5α, muito bem, mais i vezes o seno de 5α. Ok? Então, a gente tem aqui a fórmula, a primeira fórmula de Moivre, tá? Para resolver potências de números complexos na sua forma trigonométrica, que essa fórmula diz o seguinte, de maneira genérica, tá? Z elevado a n é igual ao módulo de z elevado a n, que multiplica cosseno de n-alfa mais i vezes seno de n-alfa. Só reforçando, se eu quisesse z elevado a 9, isso seria o módulo de z elevado a 9 vezes o cosseno de 9α mais i vezes o seno de 9α. Beleza? Facinho? Depois vamos aplicar isso, tá? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.